O tema do culto de hoje é, como foi falado no início, é o único rei que nos dá água viva. E nesse momento de quaresma, nós estamos estudando sobre aquela série de estudos Não Há Outro Rei. Então, esse sermão está dentro dessa série de estudos. E que o texto base que nós temos é o Evangelho de João, que nós lemos, aquela mulher samaritana. E o tema que as leituras no geral nos traz, a leitura do Salmo, a leitura do Evangelho, a leitura do Antigo Testamento, nos traz uma imagem de água. Uma imagem de água e sede. Deus dá água para aquelas pessoas que estão com sede. Mas que água é essa? Que tipo de sede é essa que Jesus está falando? E que Moisés também estava falando. Aí justamente a gente vai trabalhar esse tema dentro desse sermão. Então o texto de Êxodo conta que Moisés estava guiando o povo no deserto. Moisés estava guiando o povo no deserto em direção a Canaã. Isso lá no livro de Êxodo. E em certa ocasião, certa altura, faltou água para as pessoas. E daí as pessoas ficaram muito furiosas, né? Pensaram, por que você nos trouxe aqui para o meio do deserto, nos falta água, nos falta comida, e agora você não sabe nem para onde ir? Será que Deus realmente está entre a gente? Será que Deus está com a gente? As pessoas elas ameaçaram apedrejar Moisés e Arão, o seu servo, né? Falando que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, que Deus, na verdade, Deus não estava com eles. Mas Moisés e Arão foram falar com Deus. Olha, Deus, eles estão querendo me apedrejar, porque eles estão questionando se você realmente está comigo. Você realmente está no meio de nós. Porque o povo está sofrendo, está sedento. Então Deus ordena que Moisés pegue o seu cajado e ele fere uma rocha e de lá sai água para matar a sede de todas aquelas pessoas que estavam ali sedentas pedindo água. Mas o que esse texto tem a ver com a quaresma? Ele parece um pouco deslocado aqui. O que esse tema tem a nos ensinar nesse período de quaresma? Ou o que esse tema de água viva tem a ver com o texto que nós lemos do Evangelho, que acontece ali, que foi relatado no livro de Êxodo, das pessoas que estavam pedindo água. Bom, o texto de João, ele começa relatando que Jesus estava caminhando em direção a Galileia. Isso com os seus discípulos. Em certa altura, ele disse que era necessário passar por uma cidade que ficava em Samaria, que é um distrito ou uma outra cidade dentro daquela região da Palestina em que as pessoas eram excluídas. Eles não eram considerados judeus, muito menos merecedores da aliança ou da salvação. Então essas pessoas de Samaria eram excluídas da sociedade. Em certo momento Jesus disse, eu preciso passar por essa cidade de Samaria, em Sicar, para chegar até a Galileia. Então Jesus ele disse que era necessário passar por lá. Aí existe uma grande discussão entre várias pessoas discutem sobre a necessidade de Jesus de passar lá, se era realmente uma necessidade geográfica dele passar por Samaria para chegar até a Galileia, ou se tinha algo a mais de necessidade. Ele tinha uma necessidade teológica, ou algo por trás ali que ele fala que é necessário passar por ali. Aí o interessante é que quando Jesus usa essa expressão, era necessário, pelo menos no Evangelho de João, ele mostra uma coisa que Deus queria que acontecesse. Então Jesus aqui, João, ele está registrando algo que Deus queria que Jesus fizesse. Então, Jesus estar ali presente, na verdade, é a vontade de Deus para Jesus. Faz parte do plano da salvação. E por que faz parte do plano da salvação? Porque a salvação não é só para os judeus. A aliança não é só dos judeus. A aliança também é para os de fora, para aqueles que estão ali na Samaria, que estão excluídos da sociedade. Então, esse texto está dizendo para nós, salvação é para todos. Não só para os judeus, não só para os
santos, por assim dizer. E outra coisa que nos leva a interpretar que Jesus ele estava realmente ali naquela cidade por uma questão teológica, era porque justamente nessa época em que os judeus eles tinham a visão da impureza cerimonial, eles passavam por fora, os judeus da Galileia passavam por fora da Transjordânia, por fora da Samaria, que é aquela cidade bem no lado esquerdo, justamente para evitar contato com os samaritanos, porque eles eram considerados cerimonialmente impuros. Acho que não dá para ler muito bem ali, né? Um pouco pequeno. Mas do lado esquerdo ali tem a cidade da Samaria, e os judeus eles passavam por fora da cidade da Samaria para evitar esse contato com os samaritanos. Então, aqui mostra mais uma evidência de que Jesus ele estava ali, não porque ele precisava geograficamente passar pela Samaria, mas porque ele estava ali porque Deus queria que ele estivesse. Mas em todos os casos, Jesus ele estava lá, diante daquela mulher. Então, essa mulher está ali retirando a água do poço. E Jesus, vendo isso, ele pede água para ela. Ele fala, me dê um pouco de água. Então ela fica um pouco surpresa, né? Porque você é um judeu, e geralmente os judeus não falam com os samaritanos. Justamente você está me pedindo água, sendo que eu sou impura cerimonialmente, eu vou contaminar você, porque a religião judaica entendia que se tivesse contato com os samaritanos, eles ficariam impuros por um certo período de tempo, às vezes 40 dias, ou dependendo do caso, era uma semana, 2 semanas, uns 40 dias. Então, Jesus está ali pedindo água para ela. Isso daí é importante a gente parar para pensar. Que Jesus ele não se importa com os tabus que a sociedade coloca diante das pessoas, as exclusões que nós fazemos uns aos outros. Porque ele vai atrás de quem precisa ir para levar a salvação, independente de qualquer situação, qualquer muro que nós colocamos diante das outras pessoas. Então, aquela mulher samaritana ela também tinha motivos para não falar com Jesus também. Porque os judeus eles destruíram o templo de Samaria ali no período dos Macabeus. Os Macabeus ele era um exército rebelde do povo de Israel, do povo judeu, que tinha o objetivo de exterminar os samaritanos e as pessoas impuras. E nesse movimento eles destruíram o templo de Samaria. Então ali existia uma rixa histórica entre os samaritanos e os judeus. Mas é interessante a gente parar para refletir nisso, né? Mesmo com todos esses muros, Jesus ele vai atrás dessa mulher. Ele vai atrás para levar a ela o evangelho que ela precisava. Ela precisava ouvir a palavra de amor e consolo de Jesus. Ela estava carente disso, ela estava sedenta disso. E daí o texto ele mostra, né, que ela tinha vários problemas, ela teve vários maridos e não deu certo. Ela também provavelmente era rejeitada, mesmo ali dentro da Samaria, ela era rejeitada pelos outros também. Porque quando as mulheres iam tirar água do poço, elas geralmente iam juntas uma com as outras. E era mais cedo também, não era ao meio-dia. E no caso, essa mulher foi sozinha ao meio-dia. Isso, ela também tem uma exclusão social ali no meio que ela está ali, né? Na cidade de Sicar mesmo. Então ela passava por muita dificuldade, por muito sofrimento. E aí, enfim, Jesus estava ali diante dela conversando. E Jesus, vendo que ela estava confusa com tudo aquilo, não estava entendendo o que estava acontecendo, ele continua falando: olha, eu sei que você não fala com os judeus, também os judeus não falam com vocês. Eu sei disso. Mas eu não sou como os outros judeus, eu sou diferente. E se você conhecesse a graça e a bondade de Deus, e soubesse quem está pedindo água para você,
você é quem estaria pedindo água e ele estaria te dando a água da vida. Então aqui, Jesus dá uma mudança de perspectiva. Acontece um plot twist na história. Quando a mulher estava pedindo água, quando Jesus estava pedindo água para a mulher, agora essa perspectiva muda. Agora Jesus mostra para ela que ela é quem precisa de água. Ela é quem está sedenta, de fato. E a mulher ainda continua confusa, né? Ela diz: eu entendi. O Senhor que está com sede e cansado, aí você não tem nem baldes. Como que você vai me dar essa água da vida? De onde você vai tirar essa água da vida? Porque ela já veio com aquele pressuposto: vocês são superiores, vocês têm água melhor. Tudo de vocês é melhor. Então, pois me dê essa água para que eu não precise mais voltar aqui e pegar água aqui desse poço. Então, ela fala isso justamente porque ela não entende. Ela acha que Jesus é um judeu comum que está ali, indo ali humilhar ela, né? Como os judeus geralmente faziam. Mas o que é essa água que Jesus oferece a essa mulher? Essa água da vida, que ele fala: tende a mim, eu vou te dar água da vida. Né? Que água é essa que ele estava oferecendo à mulher? O profeta Ezequiel, ele fala de uma água viva, lá em Ezequiel 47, uma água viva que surge do templo, ele tem uma visão de um templo. Naquele templo, no altar do templo, sai um rio de água viva. E esse rio, ele deságua no Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele se encaminha para o Mar Morto. E ele deságua no Mar Morto. E o Mar Morto, ele é um mar que, por causa da água salgada, lá não tem condição de ter nenhum tipo de vida. Lá não nasce peixe, lá não sobrevive peixe, lá não nasce árvores, nenhum tipo de vegetação. Tanto que é um lugar completamente deserto. Mas quando essa água do altar do templo cai no Mar Morto, nesse Mar Morto, a água ela vai se dessalinizando. E quando ela se dessaliniza, ali começa a habitar peixes, começa a nascer árvores, e tem várias espécies de peixe, de vida. Então, o profeta Ezequiel, ele tem essa visão, e Jesus está mostrando essa visão a essa mulher. É essa água viva que eu estou falando, a água que dá literalmente a vida. E também o profeta Isaías, ele fala que um dia as pessoas irão beber da fonte dessa água. E quando esse dia chegar, em que as pessoas vão beber água da salvação, todos se alegrarão porque terão vida de novo, estarão vivos. Como uma forma de traduzir isso para nós hoje. As pessoas, na doutrina luterana, a gente entende que as pessoas elas não têm vida espiritual. Elas são mortas espiritualmente. Mas quando Jesus batiza essa pessoa, quando acontece aqui o batismo na igreja, essa pessoa passa a ter vida espiritual. Então, é essa perspectiva, né? Onde antes havia a morte, agora há vida. É isso que Jesus está falando. Eu vou te dar a vida. Então, agora deu para entender. Jesus ele está dizendo que a água que ela tem para dar é outro tipo de sede. A água que Jesus tem para dar é outro tipo de sede espiritual. E para nós parece meio abstrato falar em sede espiritual. Às vezes nós gostaríamos que Jesus estivesse disposto a satisfazer as nossas outras necessidades, como, por exemplo, os desejos de ter uma vida melhor, desejo de ter um bom salário, de ter comer bem, né, se alimentar bem, ter uma excelente casa, uma excelente família, esses desejos mais físicos, mais no âmbito corporal. Mas o ser humano, ele não é feito ele não há uma divisão entre corpo e espírito. Isso é uma visão platônica, que mais tarde aconteceu essa divisão. O ser humano, ele é corpo e espírito numa coisa só. Não existe essa divisão.
Mas a gente tende a se preocupar muito com o lado corporal, com o lado físico, as coisas que a gente consegue pegar, que a gente consegue consumir, que a gente consegue, enfim, depositar ali a nossa confiança por ser algo físico. Mas esse lado espiritual, ele é tão importante quanto o lado corporal. E até mais importante, porque é a partir dele que nós temos a vida eterna. Então não adianta a gente se preocupa só com o lado corporal. Mas Jesus, ele abre nossos olhos para falar desse outro lado que nós temos, o lado espiritual. Porque a gente geralmente é cego para isso, a gente tem os olhos vendados. E foi o que Jesus fez com essa mulher. Ele falou tudo que ela teve, tudo que ela tem feito, tudo que ela passou. E ele disse isso para ela, né? Tudo isso que você passou, são as frustrações amorosas que você teve, essa rejeição que você tem, que você vive na sua vida, tudo isso cria um vazio espiritual dentro de você, tudo isso cria um vazio no teu coração. Por causa dessas frustrações, erros que ela comete, enfim, tudo fruto do pecado. Tudo isso leva ao vazio espiritual. E ao mesmo tempo ele mostra para ela, para essa mulher, que na verdade isso é passageiro. Esse vazio que ela tem dentro dela. Porque um dia tudo isso vai acabar. Isso é momentâneo, é algo corporal, algo físico. E o espírito, e é lado espiritual também, porque está faltando aquilo que Jesus tem para dar. A água da vida. E a solução, ela pergunta, né? Quando ela percebe que Jesus, na verdade, é um profeta que falou tudo que ela teve, tudo que ela fez, né? Que ela teve 5 maridos e o atual dela não é o marido dela de verdade. Tudo isso daí, ela reconhece que ele, na verdade, é um profeta, porque não teria como ele saber dessas coisas. Mas ela não entende que ele, de fato, é o Messias ainda. Então, ela pergunta, né? Onde eu devo adorar? Onde eu vou conseguir a solução para esse vazio que eu tenho? Será que vai ser no Monte Gerizim, em Samaria, onde era o Templo de Jerusalém? Onde era o Templo de Samaria? Ou no Templo de Jerusalém, lá no Monte Moriá, que é onde vocês, judeus, adoram? Aí Jesus disse, não é isso que vai preencher o vazio do teu coração. Não é isso que vai te dar perdão, saciar a tua sede de perdão. Não é isso que vai saciar o desejo que você tem lá no fundo de ter o perdão, de ter a vida, vai saciar essa fome que você tem de vida e também esse desejo de paz na tua alma. Jesus, ele mostra para aquela mulher que não é onde, e nem quando, e nem como eu vou adorar a Deus que eu vou ter essa água da vida, que eu vou ter a paz no coração, que eu vou ter o perdão. Ele faz com que ela olhe para si e perceba tudo isso, né? E a solução realmente não está nessas adorações. E Jesus mostra a única solução. Jesus mostra para aquela mulher que, na verdade, a única forma de receber essas coisas, o perdão, receber a vida eterna, na verdade é adorar em Deus em espírito e em verdade. E aqui é espírito em E maiúsculo, não é espírito em E minúsculo. Então, só é capaz de receber o perdão, a vida, a salvação, através do Espírito de Deus. Esse com E maiúsculo. E Jesus, ele dá a nós. Jesus, ele dá essa água viva que é o Espírito de Deus. E assim a gente recebe o perdão, recebe a vida e recebe a solução para todos esses vazios que tem dentro da gente. E a samaritana ainda estava meio confusa com tudo aquilo, né? Diz, ok, eu já entendi. Sei que você é um profeta e você veio aqui me julgar, como os profetas fazem. Mas quando o Messias vier, ele vai me explicar tudo. Porque eu não estou entendendo o que você está dizendo. É que você é um profeta e veio aqui me julgar, ok? Mas aí, Jesus, ele abre as cortinas da sala. Ele fala, eu sou o Messias.
Agora ela não tem dúvida. Agora não tem como ela ter dúvida de quem Jesus é. Porque ele já falou todas aquelas coisas que ela havia passado. Ele já falou que ele é um profeta, já mostrou que ele não é um judeu comum. Mas agora ele revelou que ele é de fato o Messias, que está ali na frente dela. E ainda tem outra coisa sobre essa fala de Jesus. E aí está um pouco complicado de ler também. Mas lá em Êxodo 3, quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, Moisés pergunta, quem é você, Deus? Quem é você que está me falando de todas essas coisas? Ele fala, eu sou o que sou. E depois ele pergunta, o que eu devo dizer quando as pessoas perguntarem em nome de quem eu estou aqui profetizando, falando a palavra, ensinando a lei, ensinando as profecias. Você fala assim, eu sou o enviado a vocês. Então, eu sou no Antigo Testamento, e é o que Jesus fala aí, né? Eu sou, é o nome de Deus. Que no hebraico se pronuncia Javé, que a gente conhece esse nome de várias religiões, né? Falam do Javé, falam do Yahweh. Então Jesus está falando, eu sou o Yahweh, eu sou o Javé, eu sou o Messias. Eu sou o Deus de todo o Antigo Testamento que está aqui agora, na sua frente. E João registra outros momentos em que Jesus fala esse nome, em que Jesus fala que ele é o Deus verdadeiro. E todas as vezes que João registra isso, ele enfatiza a fé que Jesus despertou naquela pessoa. Então, quando Jesus fala o seu nome verdadeiro, que ele é o Deus verdadeiro, ele tem o objetivo de gerar a fé na pessoa. Ele tem o objetivo de fazer com que aquela pessoa tenha fé. E é o que aconteceu com a mulher. Depois ela, no final do texto, mostra que ela teve fé e anunciou às outras pessoas o que Jesus fez por ela. Então, Jesus ele está dizendo que ele é o servo verdadeiro, servo de Deus, ele é o Messias, ele é o Yahweh, ele é o rei que dá tudo o que nós precisamos, tudo o que aquela mulher precisava, e tudo o que outras pessoas fora da igreja também precisam. Ele morreu na cruz para nos dar a água que sacia a sede dos nossos dramas mais profundos que nós temos, que é a fome da vida, a sede do perdão, os desejos da alma que nós temos que não podemos encontrar em mais lugar algum, somente em Jesus. Ele diz, eu sou a resposta de Deus, por isso que você está sofrendo. Eu vou te dar tudo o que você precisa, porque eu sou tudo o que você precisa. Eu sou quem sacia as suas necessidades físicas e espirituais. Tudo que é incompleto em você, eu vou completar. Eu vou ser a sua perfeição. Eu vou transbordar a sua alma vivo, porque eu sou o Deus que se encarnou e morreu por você. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer com esse nome que ele diz. Que ele é o Messias e que ele é tudo que nós precisamos. E quando Jesus ele ressurge dos mortos, depois de 50 dias, ele dá o Espírito que nós comemoramos como o Pentecoste. E pela obra de Cristo na cruz, ele torna o pecador perfeito aos olhos de Deus. Então, onde antes havia imperfeição, agora perfeição por causa de Deus. Que torna salvo o condenado, e que absolve o culpado, e o torna livre e perdoado. Tá, até aqui a gente entendeu que Jesus ele é tudo que nós precisamos. Ele é a fonte da água da vida que nós precisamos, para que possamos saciar a sede espiritual que nós temos. Mas o foco do texto aqui ele é esse, né? Jesus ele é tudo que nós precisamos. Mas mesmo assim, aquela mulher samaritana também tem algo para ensinar a nós hoje, porque ela deu um testemunho quando Jesus
deu a fé para ela. Depois que ela percebeu que Jesus era o Messias, ela foi contar às outras pessoas sobre tudo que ele havia feito a ela. E muitos foram ver Jesus depois disso. E Jesus ficou ali dias, né? 3 dias. Ficou 2 dias depois desse acontecimento. E muitas pessoas foram e vieram a crer também, por causa do testemunho daquela mulher que ela deu para as pessoas de Samaria. A fé que Jesus deu, ela foi testemunhada. E muitos vieram a crer por causa dela. E assim também é conosco, com a gente hoje. Essa água viva que nós recebemos na palavra, no batismo, na Santa Ceia, ela flui em nós e alcança também outras pessoas. Para que outras pessoas também recebam isso. Para que outras pessoas recebam essa vida que Deus dá. E agora eu pergunto, você está com sede? Bom, a melhor forma de matar a sede é beber água. Então a boa notícia é que Jesus, ele jorra rios de água viva aqui da cruz, para que nós podemos saciar a nossa sede. Então a gente é convidado aqui todos os domingos, também em nossas casas, né? Receber essa água da vida, receber esse presente. Isso porque Jesus, ele está presente aqui conosco, através do Espírito. E isso tudo por causa do sacrifício de Jesus. Só por causa do sacrifício nós temos essa bênção hoje. Pelo poder do Espírito Santo. Amém.